Olá, nesse nosso papo de fradinho, eu quero falar para você de um dos mais tristes e malditos períodos da história da humanidade e que ainda por cima teve toda a sua barbárie justamente em nome de um Deus, o Deus cristão. A Inquisição. A Inquisição foi um movimento político, religioso e ideológico surgido durante a Idade Média, na qual a Igreja Católica Apostólica Romana buscava investigar, julgar e punir todos por ela considerados como sendo hereges, tendo por base um discurso religioso cristão católico e usando o aparato do Estado. A Inquisição intensificou-se diante do contexto da Reforma Protestante, da consolidação dos Estados nacionais modernos e dos regimes absolutistas. A Inquisição foi criada pelo Papa Gregório IX em 1233, inicialmente com o título de Tribunal da Santa Inquisição, sendo mais tarde renomeada para Tribunal do Santo Ofício. Alguns historiadores afirmam que a Inquisição teve duas fases bem distintas, sendo a primeira dentro de um caráter universal pelo poder ultranacional do Papa e o que ocorreu entre os séculos XIII e XIV. E uma segunda fase, onde o caráter nacional ficou restrito à formação e à consolidação de alguns estados nacionais modernos, como Portugal e Espanha. E isso ocorreu entre os séculos X e XIX. A Inquisição ficou totalmente caracterizada pela realização dos julgamentos que ocorriam dentro do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Esse tribunal recebia denúncias anônimas, muitas vezes, que levavam à prisão do denunciado e que, a partir daí, era submetido a torturas físicas e psicológicas incapazes de aqui, no nosso papo de fradinho, serem descritas. Isso, tamanha bestialidade e a crueldade com que eram realizadas. Essas punições eram sempre aplicadas pelo Estado, de acordo, claro, com a sentença que era oferecida pelo Santo Ofício, tendo por base a gravidade da heresia e do arrependimento do condenado. E tinham diversas formas que iam desde o pagamento de multas pesadas, confisco de bens e propriedades, excomunhão da comunidade cristã, prisão em masmorras, variadas e violentas torturas, e o mais grave, a morte em fogueira, que era realizada sempre em praça pública. Pela Inquisição, foram perseguidos judeus, mulheres que fossem consideradas bruxas ou feiticeiras por serem curandeiras, cátaros, valdeneses, albingenses e, claro, pensadores livres. Enquanto a Santa Inquisição atuava, a Igreja Católica Romana seguia demonstrando o seu poder por meio de cerimônias públicas onde realizavam os autos de fé, nos quais congregavam em volta de si signos e diversos significados, agindo principalmente em muitas colônias, como Itália, Alemanha, França, Espanha e Portugal. Mas não tem jeito. Infelizmente, gente, para se falar da Inquisição, temos que falar das suas terríveis punições. Dentro do que a Igreja Católica Romana denominava de justiça divina, era alegado que a função da tortura se justificava como sendo a única forma de se penitenciar e de se obter a confissão do acusado. A variedade da tortura era extensa e seus métodos terríveis, e eu posso aqui destacar alguns como o serrote, no qual a pessoa era colocada de ponta cabeça e era serrado parte de seu corpo.
pera, que era um método que feria os órgãos genitais e a boca do torturado. A polia, onde a pessoa era amarrada com as mãos nas costas e depois era pendurada pelos pulsos numa polia presa ao teto. Ser empalada por meio do uso de uma estaca que era introduzida em seu ânus ou vagina até que saísse pela boca. Além disso, a pessoa poderia ser morta na guilhotina ou ser queimada viva na fogueira. Mas é preciso aqui dizer que a Inquisição não foi apenas executada pela Igreja Católica Romana. Ela também ocorreu, claro, em menor escala, dentro da chamada Inquisição Protestante. E ocorreu no mesmo período da Idade Média e dentro do contexto da Reforma Protestante, uma criação de Martinho Lutero e João Calvino, e que culminou com o surgimento da Igreja Luterana e da Igreja Calvinista. Essa Inquisição ocorreu da mesma forma que a Inquisição da Igreja Católica Romana contra os protestantes. Só que a Inquisição Protestante foi desenvolvida contra os católicos. A inversão. Essa Inquisição Protestante, além de perseguir, torturar, assassinar os católicos, também voltou seus tentáculos cruéis contra humanistas, pensadores livres, diversas seitas religiosas, ciganos e mulheres que, assim como na Inquisição Católica, eram também acusadas de bruxarias. Mas como, graças a Deus, tudo nesse mundo tem princípio, meio e tem fim, também o Tribunal da Santa Inquisição teve o seu fim decretado no dia 31 de março do ano de 1821, pela aprovação de um projeto de lei criado pelo deputado Francisco Simões Maggiocchi, em Portugal. Mas nós nunca devemos nos esquecer que, até ser decretado o seu final, essa bestialidade cristã, católica ou protestante, atravessou desde o século XII até o século XVIII. Até o nosso próximo Papo de Fradinho. E como sempre, gente, eu quero aqui te pedir que não se esqueça de deixar seu like, se inscrever, comentar, apertar o sininho. Isso é muito importante para o nosso canal. Vai fazer a gente crescer um pouco, porque o YouTube vai reconhecer a gente, né? A importância do Papo de Fradinho. Tá bom? Então até o nosso próximo vídeo. Paz e bem.